Aleluia, glórias ao Senhor. Que bênção que você está aqui nessa manhã. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê a paz do Senhor, diga que bênção é você estar aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui, por essa rica oportunidade, por essa bênção que é encontrar você, encontrar a sua família, encontrar você representando a sua família aqui nesse lugar e nessa manhã. Bênção grande. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 12. Vamos ler de forma responsiva, como nós temos o hábito de ler. Eu leio primeiro, vocês o seguinte, e nós vamos até o final. Amém? Diz a palavra de Deus: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel. Na cidade, 30 anos era a idade que começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os servos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todos os traditores do Avenida Jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e vire os cegos e os curvos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: Nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Lá Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reinado por amor do seu povo. Quantos podem dizer amém? Senhor, te louvamos, glorificamos e exaltamos pela tua palavra. Fala conosco nessa manhã, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quantos podem dizer amém? Podeis sentar, queridos. Lição de número 10, uma lição maravilhosa. Vamos ler todos juntos o texto áureo que está em 2 Samuel 5:5. Está aqui do lado. 1, 2, 3. Todos juntos. E a verdade prática, vamos todos juntos. 1, 2, 3. Glória a Deus. Queridos, essa lição é uma lição tremenda, são 7 capítulos, os primeiros 7 capítulos do segundo livro de Samuel, e trazem lições importantes para o viver cristão, para a nossa vida como servos e servas do Senhor. Saul era morto, Davi iria ser entronizado, como nós lemos, o rei de Israel. Vemos a queda da casa de Saul, a transferência mais na frente nesses capítulos da arca para Jerusalém.
E, por último, o pacto entre Deus e Davi, de que haveria para sempre rei em sua casa, descendente dele. Começamos com essa aclamação. Davi foi aclamado, como lemos, rei de Judá. E por incrível que possa parecer, foi empossado também um outro rei para as 10 tribos de Israel. Isbosete, filho de Saul. Incrivelmente, ele também foi entronizado pelo general Abner, o rei das outras 10 tribos. E por esses 2 anos, até que Isbosete fosse morto também, existiam, portanto, essas 2 casas. A casa de Saul continuava reinando de um lado com 10 tribos, e Davi do outro lado sobre Judá. E, queridos, interessante essa divisão política que aconteceu naquele primeiro momento, e que vai nos mostrar alguns contrastes. Primeiro, a continuidade da confiança de Davi. A Bíblia não diz exatamente, mas é provável que Davi, desde os 17 anos, já tivesse tido a sua unção. Alguns falam até mais novo, não sabemos exatamente. E logo depois, desde que Davi veio a liquidar Golias, logo na frente, quando as pessoas exaltavam aquele feito, ele já começou a ser perseguido. Então, a perseguição de Davi por Saul, ela durou entre 10 e 12 anos. E Davi permaneceu fiel a Deus durante todo esse período. Teve a oportunidade, como nós vemos, por vezes, de liquidar Saul, ele mesmo, mas ele não tocou no ungido do Senhor, como diz a palavra de Deus. O célebre episódio da caverna de Adulão, em que ele teve a oportunidade de liquidar Davi, inclusive aconselhado, mas ele não fez, de liquidar Saul, de Davi liquidar Saul, mas ele não fez isso, exatamente porque há um princípio bíblico de nunca se tocar no ungido do Senhor, no ungido de Deus. E um princípio bíblico ainda maior, que tem relação com a confiança. Esse é o ponto. Davi era um homem que confiava no Senhor. Esse é um ponto fundamental dessa lição. Nós vemos no subsídio dado aos professores um texto muito rico do pastor Samuel Câmara, em que ele fala exatamente sobre essa questão da confiança, a confiança no Senhor. Isso significa que o homem não pode colocar Deus numa caixa e manipulá-lo, né? De fazer com que Deus faça a vontade do homem. Não há como o homem fazer isso. O homem tem que confiar em Deus. Essa é a lição que o nosso pastor nos lega e legou aos professores, e todos nós aprendemos previamente para vir ensiná-los aqui no domingo pela manhã. E na lição passada nós vimos tudo isso, né? A morte de Saul, esse estado de confiança que caracterizava a vida de Davi, um homem que vivia pela fé e sabia que Deus iria terminar cumprindo a sua palavra. Deus havia prometido a ele que ele seria rei, e ele estava então esperando no tempo de Deus. A sua vida e o seu futuro e tudo aquilo que iria acontecer estava nas mãos de Deus. Ele não precisaria de se precipitar, de fazer antecipar os acontecimentos, porque ele não iria contra a vontade do Senhor. E aqui nós vemos que o homem que confia em Deus é um homem que sabe esperar. Repita comigo: esperar. O homem que confia em Deus é um homem que sabe esperar. Ele sabe o tempo de Deus, ele espera pelo tempo de Deus, e assim nada de dores, nenhuma dor vai ser acrescentada à sua vida nesse sentido, porque ele está esperando o tempo de Deus. As coisas, elas vão ser, aquele que confia sabe que as coisas vão ser como Deus quer. A vontade de Deus, ela vai predominar. Embora aquela configuração do reino dividido em 2 reinos estivesse acontecido, Davi continuava confiando em Deus. Ele estava como rei a partir de Hebrom, e a sua vida continuava nas mãos de Deus.
e ele não levantou também as suas mãos contra o outro rei, contra Isbosete, nem contra Abner, ou Abner, como alguns chamam. Ele permaneceu confiando no Senhor. O segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Na verdade, essa força que estava acontecendo com Davi vinha do próprio Senhor, do próprio Deus. E aqueles que estavam contra a vontade de Deus estavam enfraquecendo. Esse é um princípio. E o Senhor, Ele fortalece, Ele exalta a quem Ele escolhe, a quem Ele quer. Esse é um princípio bíblico. E nós precisamos entender que Deus, Ele age segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. A vontade de Deus, ela predomina e é realizada de acordo com o tempo do próprio Deus, não de acordo com o tempo que os homens querem, mas de acordo com a vontade e o tempo de Deus. A palavra, e essa lição é belíssima, muito bem escrita, eu vou ler aqui, já no segundo subitem do item 1, diz assim: quantas pessoas que não sabendo esperar o tempo de Deus e até sendo alheias à sua vontade, vão forçando portas, tomando atalhos, destruindo reputações em manobras pecaminosas, só para depois descobrirem que sem a bênção de Deus, nada vale a pena. De que vale ter vitória se no processo de chegar lá a pessoa piora? Mas do que nos fazer triunfar, Deus está preocupado com o tipo de pessoa que estamos nos tornando. Queridos, isso é muito importante, porque na verdade é uma lição de que aquele que confia, ele realmente é como Deus quer, ele se torna como Deus quer. Davi estava sendo trabalhado por Deus e se tornando aos poucos como Deus queria que ele fosse. Essa era a vontade de Deus para a vida dele. E ele então foi preparado por Deus, foi sendo preparado por Deus, talhado por Deus. Qual é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja? Como Deus quer que você seja? Claro, o Senhor quer que nós espelhemos o caráter de Cristo, tenhamos esse caráter, que Cristo brilhe na nossa vida, que Ele apareça na nossa vida e que de fato as pessoas vejam isso nos nossos corações. As portas, elas não precisam ser arrombadas, arrebentadas por ninguém, porque Deus domina todas as coisas. Quantos acreditam, pode dizer amém. Glórias a Deus. Aqui estamos, portanto, o comportamento daquele que serve a Deus, confiança. Davi conhecia a Deus, sabia que a sua vontade iria predominar. Era o homem que conhecia o Senhor, que esperava. Ele queria ser como Deus queria que ele fosse. Ele queria ser um tipo de homem abençoado por Deus. Era essa a vontade do próprio Davi. E como você quer ser? Claro, o que Deus quer que nós sejamos. Nós já falamos, espelhemos a Cristo. O item 3 fala da oposição do homem a Deus. É o outro lado, é o contraste. São aqueles que andam derrubando os outros. E hoje a derrubação se faz de formas muito subreptícias. Pessoas andam com fofoquinhas, falando coisas uns dos outros, pensando que isso não é pecado. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que falava a respeito desse assunto, como aquelas coisas tinham lhe prejudicado, por causa daquelas palavras soltas que alguém estrategicamente ficava dizendo para um líder para prejudicar o outro. Deus está vendo todas essas coisas. Não é o tipo de homem, não é o tipo de mulher que Deus quer. Deus quer um outro tipo de pessoa, uma pessoa que confia em Deus, que sabe que Deus sabe de todas as coisas, controla todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. Ele vai fazer, Ele vai dirigir, Ele vai abençoar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não podemos mandar em Deus, nem nas circunstâncias. E certamente o mal feito que nós fizermos vai voltar contra nós. Falamos de Davi, o homem que esperava, o homem que confiava, o homem que queria ser como Deus queria que ele fosse. Mas do outro lado estava Abner, estava Isbosete, estava a família de Saul. Queridos, incrivelmente, quando lemos a Bíblia, nós vemos que esses homens, eles sabiam a verdade, eles sabiam o que Deus queria.
Qual era a vontade de Deus? Veja o capítulo 2, no versículo 9, o que Abner diz? Ele diz assim: assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu. Abner era um fazedor de reis, né, na vontade dele, entre aspas. Ele empossou Esbozete, mas ele sabia, desde sempre, que a vontade de Deus era que Davi reinasse sobre Israel. Mas ele foi de acordo com a vontade dele, homem. Ele próprio quis fazer, quis ser aquilo que Deus não queria que ele fosse, que ele fizesse. E ele então foi fazendo, era o contraponto, a mesma coisa Esbozete, que sabia também, Davi tinha sido escolhido por Deus. Deus queria que Davi fosse o rei, mas esses homens se levantaram contra a vontade de Deus. E aqui diz a Bíblia o perigo de opor-se a Deus. O que aconteceu com Abner? Ele foi cruelmente, brutalmente assassinado no meio da sua jornada, mesmo quando ele já estava querendo fazer o bem. Queridos, quando nós plantamos, nós vamos colher. Ele já havia causado toda a divisão, ele tinha força, ele era o general, controlava os exércitos, já poderia ter organizado a unidade nacional, levado o reino para o homem a quem Deus queria colocar à frente, a liderança daquele trabalho, mas não, ele fez diferente. Depois, porque por causa do milindre, por causa de uma discussão com Esbozete, ele então mudou de rumos, mas ele já sabia o que Deus queria, e nós não podemos ir contra Deus. É um perigo, o homem está correndo, tem que se arrepender o quanto antes e seguir a trilha que Deus quer que nós sigamos, que é uma trilha de bênção, é uma trilha para a nossa vida. Estar na contramão da vontade de Deus é um perigo. Acende a luz vermelha, está em colisão com aquilo que Deus quer fazer, acende a luz vermelha. Eu vou ler o que diz o comentarista, é tão usado pelo Espírito Santo, que eu vou aqui simplesmente ler, diz assim: não são poucas as vezes em que pessoas sem sintonia acham que podem fazer o que querem na obra de Deus. Contra ele não valem astúcias, contra Deus não vale astúcias, não vale politicagem e manobras de bastidores, de gente sedenta de poder. No fim, tanto Abner como Esbozete acabaram mortos, e isso sem nenhuma conivência ou ordem de Davi. Em todo o processo, Davi mantém suas mãos limpas e sua consciência tranquila. Deus havia dito que Davi seria rei, essa era a sua vontade. Quem não se submete sofre, como a obra de Deus tem sofrido devido a pessoas que querem impor a Deus a sua vontade. Abner, como se diz popularmente, estava dando murro em ponta de faca. A lição maior, assimilar, é a importância de nos rendermos e submetermos à vontade de Deus. Quando assim fazemos, nossa vida avança, somos abençoados e abençoamos. Quantos podem dizer amém? Essa é a vontade do Senhor. Estamos diante desse contraste de pessoas que viviam de modo diferente. Qual é o padrão? Qual é o tipo que nós queremos nos enquadrar e ser? E aqui, queridos, Davi então começa a conquistar. Davi era um homem que confiava no Senhor, tinha fé. Ele então partiu para conquistar Jerusalém. E ele conquistou Jerusalém, uma cidade inatingível, uma cidade impossível de conquistar, que os seus moradores diziam que bastavam os cegos, os coxos, os enfermos da cidade para deter qualquer invasão. Mas contra Deus, o plano de Deus que estava na vida de Davi, ninguém poderia impedir. E Davi conquistava e dizia: não fui eu, foi Deus. Deus é que está fazendo, Deus é que está me capacitando, Deus é que está me fortalecendo, Ele é que prometeu. Queridos, isso é muito importante. Diz a palavra de Deus, em 2 Samuel 5,10, que está citado na revista, Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Quantos podem dizer amém? Um homem caracterizado pela gratidão, como é lindo e todos sabem, alguns sabem até de cor partes do Salmo que está em 2 Samuel 22, quando ele fala de Deus como rocha, como rochedo, não há outro Deus, Ele é o Senhor.
ele é poderoso e quem for contra ele vai se espedaçar, porque Deus é maior, Deus é poderoso, e ele dava glória a Deus, glórias ao Senhor, e era, portanto, abençoado. Mas, queridos, Davi conquistava e Davi centralizava Deus. Repita comigo: eu quero conquistar e eu quero centralizar Deus na minha vida. Cada vez mais Davi centralizava Deus. Davi era rei, Davi agora era rei sobre todo Israel. Davi estava como rei de toda a nação. A cidade prometida, a cidade que antes era chamada de Salém, uma cidade espiritual, uma cidade de onde saiu Melquisedeque, levando pão e vinho, apontando para o Cristo, a entregar no encontro com Abraão, aquela cidade, a cidade que seria a capital daquele reino tremendo, prometido. Ele já havia conquistado, mas ele não queria atribuir absolutamente nada para ele. Ele queria trazer a arca, encerrando finalmente aquele período de caos. Queridos, imaginem uma coisa: a arca estava com Israel na peregrinação no deserto, a arca estava no seu devido lugar, a arca estava com Israel no período de Juízes, mas quando houve o problema, logo no começo do livro de Samuel, você vê, ali em relação ao sacerdote Eli e seus filhos, a arca foi levada, passou meses, voltou, teve que ser colocada na casa de Aminadab, ficou décadas lá. A arca estava fora do seu lugar, a nação estava um caos, Deus não estava centralizado onde deveria, as aparências todas espirituais enganavam. Mesmo que Saul tivesse chamado de vez a arca, você vê no capítulo 13, 14, ela foi retirada para auxiliar em algum momento, a arca estava fora do lugar. Davi queria dizer para a nação: nós temos um Deus, esse Deus é poderoso, Ele é que nos dá as conquistas, Ele tem que estar no centro de todas as coisas. E a arca simbolizava essa aliança, as alianças do passado e outras alianças que já tinham acontecido entre Deus, alianças eternas, poderosíssimas. A aliança palestínica, dizendo aquela terra, e Davi sabia, essa terra é prometida, é uma aliança feita por Deus com Israel. Deus prometeu que através dos sacrifícios, através do culto, Ele iria nos abençoar, perdoar os nossos pecados, cobrir as nossas iniquidades. Se Ele estiver no centro, nós vamos ser abençoados. Se Ele for o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso princípio, o nosso início, o nosso fim, o nosso meio, a nossa vida, nós vamos ser abençoados por Ele. Davi, então, com muito sacrifício, teve morte, mas ele então traz a arca para Jerusalém, e naquele ritual se sacrificava, se glorificava, se exaltava o nome do Senhor. Ele estava ali dizendo: o Senhor, e só Ele, merece todo louvor, e o reino então se engrandecia, e todas aquelas alianças para trás eram rememoradas na mente dos homens e das mulheres que serviam a Deus. Queridos, é muito forte tudo isso, porque na aliança adâmica, o Senhor prometeu que o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. O cão está derrotado por decreto de Deus. Deus decretou, em Noé o Senhor disse: a humanidade, apesar da iniquidade, não vai perecer totalmente. O Senhor prometeu que a humanidade sobreviveria. Obra dele, ela sobreviveria. Com Abraão, o Senhor prometeu abençoar a descendência dele, mas outras nações também seriam abençoadas, outras nações também teriam fé, as famílias da terra seriam abençoadas pela semente de Abraão. Todas essas promessas feitas para toda a humanidade, e mais as de Israel, o seu território, o culto, o pacto com o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Todas essas promessas de Deus eram rememoradas, por certo, na mente de Davi. A vitória não poderia deixar de vir na sua vida.
a transferência da arca, a centralidade de Deus, a cidade com uma finalidade espiritual, uma nação voltada para o Senhor, uma vida de confiança no Senhor. Repita comigo: confiança no Senhor. Uma vida de confiança no Senhor. E isso, queridos, é muito poderoso, porque nós vemos aqui a busca pela integridade, pela santidade. A arca significava a presença de Deus. Deus está presente em Israel. Esse era o significado. Deus é o cabeça de Israel. O rei está debaixo dos princípios de Deus. A nação está debaixo dos princípios de Deus. Todos os homens estão debaixo da vontade de Deus. E Davi, então, estava decretando isso. Ele estava declarando isso para o seu povo, para ele mesmo, para todas as pessoas. A nação de Israel se engrandecia, crescia. Mas quanto mais havia esse engrandecimento, mais Davi dava glórias a Deus. Mais ele glorificava ao Senhor. Mais ele amava a obra de Deus. Mais ele sabia da importância dessa obra para a nação, para a moralidade, para a santidade, para que a nação pudesse ir em frente servindo ao Deus vivo. E ele então permanecia na presença de Deus, sempre tributando a Ele todas as suas conquistas. E essa é a vontade de Deus em relação às nossas vidas hoje e agora. Tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pela nossa igreja, pela nossa nação. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é poderoso. Ninguém pode impedir a vontade de Deus na nossa vida. Há um plano único de Deus para a vida de cada um de nós. E agora, nesse último momento, chegando ao pacto davídico, esse pacto ele está bem colocado no versículo 16, do capítulo de número 7, também no versículo 13. O capítulo 7, queridos, ele é o ápice de toda essa história, de toda a história desses dois livros. E aqui vem a aliança, quando o Senhor, Ele deixa a sua promessa, e Ele fala: eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Queridos, nesse conjunto de alianças, nós temos essas três feitas com Israel, e nessa terceira aliança feita com Israel, a aliança feita com a casa de Davi. Isso significou que o Messias viria daquela família. Jesus seria filho de Davi, teria que ser também filho de Abraão. Lá no versículo 1 do capítulo 1 de Mateus, nós encontramos Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Todas as linhagens proféticas, tudo que foi profetizado, iria ser concretizado em Jesus. Inclusive a aliança davídica, o rei, filho de Davi, a Bíblia mostra claramente isso. Jesus Cristo, filho de Davi, aquele que irá reinar eternamente, temporalmente também, porque espiritualmente ele já está reinando, queridos. Ele já reina espiritualmente, e o seu nome tem poder, e nada pode resistir ao poder do nome de Jesus, ao sangue derramado nessa aliança. Mas esse pacto poderoso, feito entre Deus e Davi, esse pacto tremendo, é um pacto que alcança a humanidade e para sempre impactará a história da humanidade. O filho de Davi,
Jesus, filho de Davi. E o clamor de todos naquele tempo de Jesus era pela vinda do Messias, e as pessoas diziam: Jesus, filho de Davi, ou filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o poder, a vitória, estariam sobre o Messias. E eles sabiam disso. Viria aquele que iria reinar para sempre. Jesus está ao lado do Pai. O seu cetro é para a eternidade, é para sempre. Ele está com o corpo humano na glória. Ele está no céu. Ele reina, o filho de Davi. O filho de Davi. A promessa feita a Davi. Queridos, é tremendo essa vontade de Davi de glorificar a Deus, que precede esse pacto. Davi, ele tinha uma vontade no seu coração de exaltar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. E ele então, ele diz: olha, eu já tenho casa, mas a arca está numa tenda. Eu quero construir uma casa para Deus, para botar a arca da aliança. Ele queria glorificar mais o nome do Senhor, fazer mais por Deus, mais pela obra de Deus. E ele então tem essa decisão no seu coração. Conversa, o profeta então vem e diz para ele que não seria ele, seria o seu filho que iria construir a casa. Aqui é forte, queridos, porque Davi recebeu de Deus uma palavra. Não era para ele construir aquela casa, aquela obra não era para ele fazer. Às vezes eu fico olhando e pensando, Davi talvez tivesse recursos, dinheiro, nações estrangeiras, exércitos, homens, trabalhadores, soldados, para dizer que ia fazer algo suntuoso, um templo, para ganhar dinheiro, para atrair pessoas, religiosos, vender coisas. Era importante talvez, mas Davi sabia o tempo de Deus. Não era para ele, não era para ele Davi, era para o filho dele. Deus falou, ele silenciou, louvado seja o nome do Senhor. Deus disse claramente: você derramou muito sangue, vai ficar para o seu filho. E ele recuou e entendeu o querer de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a vontade de Deus deve predominar. Isso deve ser uma oração, a oração que Ele nos ensinou: seja feita a tua vontade. Essa é a boa vontade que deve ser realizada na nossa vida. Que a vontade de Deus esteja no nosso coração, que nós possamos receber de Deus essa direção sempre. Entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, compreender, e assim seguir esse rumo, ser corrigíveis por Deus quando estamos no caminho errado, aceitarmos a correção do Senhor. Davi era um homem corrigível, tinha o coração segundo a vontade de Deus. Davi era tão homem quanto Saul, mas ele se arrependia dos seus pecados. Ele não queria ser Deus, ele não queria governar a sua vida, ele queria que Deus governasse a sua vida. E assim foi feito. E quando ele quis construir a casa, essa vontade, essa glorificação poderosa, esse recuo de não ser ele, mas Deus disse para ele e fez com ele uma aliança, a aliança davídica. Da tua casa haverá o reino eterno, para sempre. E essa promessa se cumpriu através de Jesus. Queridos, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 16, está parafraseado aqui no texto, diz assim: não é você que fará casa para mim, Davi, sou eu que farei uma casa para você.
Eu vou repetir, não é você que fará casa para mim, Davi. Sou eu que farei uma casa para você. Davi, não te preocupa. Não te preocupa, eu andei com o povo quando estava no deserto. Quando o povo era nômade. Eu estive presente, independentemente de ter um prédio, uma edificação física. Mas eu estive o tempo inteiro com o povo, com o meu povo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Davi. Eu farei casa para ti. A tua casa será abençoada. A tua família será abençoada. A tua casa e da tua casa virão os reis de Israel. Da tua semente virá aquele que governará para sempre e eternamente. E Davi então glorificou ao nome do Senhor. Os salmos, a glorificação a Deus. Haveria, portanto, o cumprimento dessa promessa, porque era Deus que estava falando, e ele seria poderosamente abençoado. Mas, queridos, quando nós lemos esses textos, e as 6 alianças que falei, de uma forma muito sintética, nós somos remetidos ao cumprimento dessa promessa, ao cumprimento de todas as alianças. E o cumprimento de todas as alianças se deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns versículos, versículo 17 do capítulo 2 de Colossenses, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O cumprimento de todas as alianças. A nova aliança. A aliança feita através do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança para trazer perdão de pecados, para esmagar a cabeça da serpente, para restaurar a humanidade que glorifique a Deus, que exalta a Deus, que serve ao Senhor. E o Senhor nos chama a essa compreensão, porque nós lemos aqui, sou eu que farei uma casa para você. Essa aliança está cumprida em Cristo. Mas há na nova aliança uma diferença nessa expressão. Qual é a diferença? O Senhor disse para Davi, não é você que fará casa para mim, Davi, sou eu que farei uma casa para você. O que o Senhor disse para você hoje? Você não fará casa para mim, eu farei casa em você. Eu farei casa em você. Essa é a aliança de Jesus Cristo, feita através do sangue de Jesus de Nazaré. A nova aliança, que se cumpre, interessante, os capítulos 6, tanto de 1 Coríntios como de 2 Coríntios, trazem exatamente essa referência, porque nós somos santuário do Deus vivente. O versículo 19 do capítulo 6 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Morada de Deus, casa de Deus. Esse é o resultado da nova aliança. Viver com Deus no próprio coração, através de um pacto com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ser completamente dele, ser casa dele e ter o nome dele inscrito na sua vida. Esse nome faz parte desse pacto e dessa aliança. Queridos, Davi não tinha o nome de Jesus. Davi, ele não era ele próprio a casa de Deus. Mas eu quero dizer, você é a casa de Deus. Você é casa do Senhor, você é morada de Deus. E Ele deu para você o direito, o poder de usar o nome dEle, de ter o nome dEle. Aquilo que Davi não podia usar, você tem.
Sabe para que isso, queridos? Porque essa obra e ser casa de Deus é poder impactar as regiões celestiais da maldade, é poder impactar o mundo, é poder tocar os corações, é ser bênção de Deus, é ser usado por Deus, ser usada por Deus, e o Senhor fazer aquilo que apraz a Ele, através da tua vida e da minha vida e das nossas vidas. Essa é a vontade do Senhor. O nome do Senhor, ser casa de Deus e ter esse nome está com você, está comigo. Queridos, muitas pessoas não estão desfrutando das bênçãos da nova aliança. Sabe por quê? Porque não estão fazendo uso do nome de Jesus. Não estão utilizando-se desse nome que tem todo o poder. Eu realmente não sei cantar direito, mas a música do Ademar de Campos, ela fala, trazendo toda aquela essência do nome de Jesus, nessa aliança. Um nome que é poderoso. Essa aliança que fez você casa, e que em você se cumpre todas as promessas que Davi esperava, que Abraão esperava, que Moisés esperava. Em você, em mim, em nós se cumpriu, porque somos a própria casa de Deus e temos esse nome poderoso. Precisamos desfrutar de tudo isso e de todas essas bênçãos. E segundo a palavra de Deus, esse nome ressuscita mortos, cura os enfermos, liberta os cativos, restaura vidas, traz perdão aos pecados. Esse nome, ele tem poder. A aliança que permite o homem ser como Deus quer, que permite a mulher ser como Deus quer. Esse nome, essa aliança, a aliança que se confunde com o nome, com o sangue, com o ser, com o Senhor, com o nosso Deus. E que está para nós, voltada nessa manhã, para impactar as nossas vidas, impactar as nossas famílias e permitir que tudo aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, venha a ser concretizada, porque Deus colocou no nosso coração a sua vontade. Vamos ficar de pé por um minuto apenas. Ninguém pode ficar fora dessa aliança. Jesus, ele colocou essa aliança à disposição da humanidade, pelo seu sangue. Ele derramou o sangue dele. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Entrarei onde? No seu coração. Cearei com ele e ele comigo. A vontade do Senhor é fazer morada na tua vida, meu irmão. É fazer morada na tua vida, minha irmã. Que você seja a casa de Deus. Nós vamos orar agora. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Mas eu queria convidar à frente pessoas que queiram ser morada de Deus a partir de hoje. Entregar o seu coração a Cristo. Venha à frente. Venha à frente agora. Não perca tempo. É a sua hora. Entregue-se a Cristo. Seja morada dEle. Que essa aliança impacte a tua vida, o teu coração. É hoje, é agora. Não perca essa hora, não perca essa oportunidade, não perca tempo. Ele derramou o sangue dele para te dar essa oportunidade. Eu queria que você cutucasse, porque nós estamos em família, queridos. A pessoa que está ao seu lado e dissesse: vamos à frente. É o momento de nós termos esse estado de vida, sermos a morada de Deus. Vem, pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, venham à frente. Pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, venham à frente. Já tem 2 pessoas aqui que vão sair como morada de Deus. Mas se houver mais alguém, não fique aí parado.
Ele quer fazer a obra na tua vida e no teu coração. Senhor, nós louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, a tua obra. O nosso coração palpita de alegria. A nossa vida, Senhor, está aqui para adorar o teu nome, para glorificar a ti. Tu és grande, tu és excelso. Tem o centro do nosso coração, tem o centro da nossa vida. Tu és tudo, Senhor. Nós te entronizamos, te exaltamos, te glorificamos. Pedimos, Senhor Deus, que tu perdoe os pecados desses queridos que estão aqui. Faça morada no coração deles. Coloca o teu Espírito Santo na vida deles. Que eles sejam transformados totalmente. E nós, a tua igreja, que está aqui, Senhor Deus, derrama a tua unção, o teu poder, porque o teu nome, ele tem poder. E nós estamos aqui, Senhor, para reivindicar tudo aquilo que tu prometeste a nós, pelo teu nome. Assim, Senhor, cura os enfermos, sara aqueles que estão enfermos, tira as feridas da alma. Que todo o mal lançado pelo inimigo seja colocado por terra agora. A cabeça da serpente foi pisada pelo teu filho, e nós estamos aqui para reivindicar a tua vitória sobre todo o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e por fé nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus, louvado para sempre seja o nome do Senhor.